Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme de guerra. Ai, Tati, mas você é eu. Fui eu que escolhi ainda, gente. Eu juro pra vocês. É um filme de guerra. Eu assisti. Depois conto pra vocês. O nome do filme é Até o Último Homem. O filme se chama Até o Último Homem porque esse homem lutou até o fim, mas ele não lutou. Bom, aí é que tá o negócio da toda a história. Eu não vou falar muito, vou deixar pro Damião falar, mas antes do Damião falar, deixa seu like para você que tá aqui no canal Tatiana Benites, deixa seu like se você tá vendo pela TV, se você tá ouvindo pela rádio, deixa seu recado aí de alguma forma pra gente. Me conta, vocês assistem filme de guerra? Porque eu não, mas eu assisti esse. Vocês assistem filme de guerra? Vocês já assistiram esse, Até o Último Homem? O que vocês acharam desse filme? E se vocês concordam com o que a gente vai falar aqui, tá? Por quê? Porque a gente está aqui para fazer uma análise espiritual desse filme, que eu vou falar para o Damião passar para a gente a ficha técnica do filme Até o Último Homem, Damião. Olá, Tati. Olá, os amigos que nos acompanham no YouTube, Tatiana Benites. Você que nos acompanha na Rede Nova de Rádio. Você que nos acompanha na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. A gente vai falar, então, hoje de Até o Último Homem. Olha, um filme muito bom. Data de lançamento, 26 de janeiro de 2017 no Brasil. O diretor é Mel Gibson. Pronto, Mel Gibson é o diretor, 2 horas e 20 minutos. É um filme de guerra, é um drama. Até o Último Homem é uma história real. É uma história real, ambientada na Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos contra o Japão. Narra a história de Desmond Doss, médico do exército que se recusa a se armar e lutar contra o inimigo por motivos pessoais, amparados na fé cristã dele. Após tomar essa decisão, ele enfrenta muitos desafios dentro do próprio exército para que consiga ir à guerra desarmado e sem a obrigação de atirar e matar o inimigo, apesar de respeitar a veracidade dos fatos. É um filme de guerra, né, Tati? É um filme de guerra. Não podemos mudar essa realidade, gente. É isso, é um filme de guerra. Mas vale muito a pena, porque vocês vão ouvir aqui a nossa análise. Primeiro, vamos passar a nossa vinhetinha para a gente tomar aquela água, dar aquela respirada antes de começar essa análise espiritual desse filme. Já tomou água? Já pegou a pipoca? Porque aqui, hoje, a pipoca, a sessão pipoca espiritual tá sangrenta, porque a gente pegou um filme de guerra que se chama Até o Último Homem. Até o Último Homem é uma história real, como disse o Damião. É uma história real e eu realmente eu relutei aí para assistir esse filme, mas é que a história em si ela vale muito a pena. Tenho que confessar que muitas vezes nas cenas de guerra eu passei ali, dei uma zapeada para não sofrer tanto, porque eu sofro demais assistindo filme de guerra. E eu sabia que era um filme bom, né, gente? Direção de Mel Gibson. E a história em si, né, que era um menino jovem que se alista e fala: olha, eu quero muito ir para a guerra, mas eu quero ir como médico. Eu quero ir para cuidar das pessoas e não para guerrear. Quem fala isso, gente, para ir para a guerra, né? Aí a gente fala, coitado, vai morrer. Ele não morreu, né? Mas, claro, todo o exército, né? Todos eles, né? Todos os militares se revoltaram com isso, né? Como assim ele não vai levar a arma?
E daí começou ali os primeiros desafios dentro, né, da própria academia, porque como pode uma pessoa que vai fazer todos os testes físicos, passar em todos os testes físicos e tudo mais, e chegar na hora, no momento da guerra, onde está todo mundo ali, né, é matar ou morrer, não vai atirar. Ele falou, não toco numa arma, não vou tocar nas armas. E nem nos treinamentos, e muito menos na guerra, ele não tocou na arma. Então ele sabia da vulnerabilidade dele, ou seja, de que ele poderia ser atacado a qualquer momento, e que ele poderia morrer a qualquer momento, porque ele não teria nem como se defender com uma arma de fogo, porque ele não iria tocar. E por que ele não iria tocar? Por causa da fé. Por causa da sua religião. Ele disse que ele não faria isso. Porque ele já tinha um passado, e depois o filme mostra, né? Sobre um trauma do passado, e daí ele prometeu que ele nunca iria tocar numa arma. E aí, ele sobrevive a essa guerra, porque foi uma história real, né? E a reflexão que ficou para mim grande foi que, apesar das guerras que a gente vive, apesar da violência toda ao nosso redor, nós não precisamos reagir com a violência. Nós precisamos reagir. Ele precisou reagir. Porque se não fosse a reação dele, não teria acontecido todas as coisas que aconteceram. Ele teve que reagir, ou seja, nós temos que reagir às guerras que estão ao nosso lado, ao nosso redor, ao que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos reagir, mas não com violência, apesar da violência estar ao nosso redor. Então, olha só que interessante essa nossa reflexão. São tantas coisas que acontecem conosco, e hoje em dia, ainda mais, nessa era de inteligências artificiais, de redes sociais, onde todos nós estamos atrás de uma tela, digitando sem que ninguém veja, e que nós damos voz ao nosso ser mais brutal, e nós falamos, e nós escrevemos de forma a julgar o próximo, a xingar o próximo, a apelidar o próximo, a fazer tudo o que a gente não gostaria que fizessem com a gente, acabamos fazendo por trás de uma rede social, porque ninguém está vendo. E essa é a nossa reação por algo violento. Mas veio uma informação que eu achei violenta, e que muitas vezes é. Né? A gente tem aí uma mídia que ela é alimentada com a violência. E aí a nossa reação também é violenta. E aí a gente não está falando nem de uma violência física, mas a gente está falando da violência psicológica. Então, eu vou lá e ataco o outro, e daí o outro vai lá e ataca aquele que atacou o outro, e daí vai lá e ataca e se junta com aquele que atacou. E é um ataque o tempo inteiro. E com essa reflexão do filme, de uma pessoa ter que ir para uma guerra física, uma guerra fisicamente, e não utilizar uma arma de fogo para conseguir auxiliar o próximo, a mensagem é: não precisamos reagir com violência à violência que nos rodeia. O que você acha, Damião, dessa minha grande reflexão? Perfeito, Tati. Eu já estava aqui pegando aqui o livro dos Espíritos, né? Os momentos de guerra são intensos. E ele seguiu o seu propósito, de trabalhar na ala médica, salvando mais de 75 homens, levando a ser condecorado. Livro dos Espíritos, questão 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Ao que os espíritos superiores respondem: predominância da natureza animal sobre o espiritual, satisfação das paixões, do estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. É por isso que a guerra para eles
É o estado normal. Pergunta 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando todos os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Pergunta 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado. E necessitará de muitas existências para espiar todos os assassinos de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Estamos falando do filme Até o Último Homem, né? E o filme que fala do amor ao próximo em tempos de guerra, como ser um pacifista em meio à guerra, como lutar contra inimigos armados sem possuir instrumentos de defesa. O filme questiona, portanto, a violência dos homens de bem, a incompatibilidade entre amar o próximo como a si mesmo e amar apenas o próximo, mas não o diferente. Somente isso já daria um debate aqui. Olha, Tati, maravilhoso. Este é o homem disposto a ajudar qualquer um, mesmo soldados que maltratam e o inimigo ferido. Até o último homem, um exemplo claro de que alguém se perguntou o que Jesus faria, o que Jesus faria, e obedeceu a sua resposta, mesmo que fosse difícil. Assistindo ao filme Até o Último Homem, atente-se a algumas lições como a fidelidade aos princípios, o poder da resiliência, perdoar o próximo, como ser um pacificador, um bom homem, e um bom homem em todas as áreas. A coragem muda tudo, a fidelidade aos princípios, mesmo sofrendo represália das pessoas ao seu redor, ele continuou fiel aos seus princípios, Tati. Essa questão dos valores, né, os princípios, eu acho que isso é muito importante e que a gente tem que levar em consideração, e é uma lição para todos nós, né, uma lição para a nossa vida, a gente precisa levar isso em consideração. Essa questão dos princípios dele, dos valores, vem da sua fé. E a questão da fé dele é muito mais forte do que o que levaria ele a lutar, a matar, a se proteger, na verdade. Porque ele, inclusive, na hora de entrar no combate, era um dos primeiros ali de entrar na linha de frente, né? Então, ele vai a favor dos seus valores pessoais. E eu acho isso muito louvável. E uma das coisas e das cenas que mais me emocionou são as cenas de fé dele. Quando ele está ali sozinho e que ele fala, eu tô aqui para salvar as pessoas, né? E daí ele olha e conversa com Deus e ele fala, só mais um. Me ajuda a encontrar mais um. E assim ele vai, o Damião falou, né? Ele vai salva 75 pessoas. 75 pessoas que seriam deixadas para trás, ou seja, que foram deixadas para trás por toda a tropa. Mas ele ficou lá porque ele tinha isso como missão. E no momento em que ele estava esmorecendo, ele fala, por que eu tô aqui? Eu não entendi ainda por que eu tô aqui. O que eu tô fazendo nesse lugar? Por que eu vim? E aí, é quando ele começa a conversar com Deus. E ele fala, mais um. Só mais um. Deixa eu achar mais uma pessoa. E assim ele começa a encontrar pessoas vivas, feridas, muito feridas algumas, mas que ele vê que ele pode salvar. E é fácil? Não. É extremamente difícil. Ele sofre horrores fisicamente, psicologicamente. Mas ele não esmorece. Ele persiste, ele vai até o final. Até esgotar as suas forças físicas, ele fica lá. E aí, quando ele desiste, na verdade, é também para lutar pela sua sobrevivência.
né? Que é um momento em que ou ele vai, né? Então, é um filme muito pesado por causa da guerra, né? Mas é uma história muito bonita e é uma história de fé, um filme de valores, né? Porque muita gente vai criticar a questão da fé, a questão da religião. E eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que o importante não é a religião, o importante é a espiritualidade da pessoa, né? Não é nem a religiosidade, para mim o importante é a espiritualidade da pessoa e como a pessoa lida com isso. Porque a religião, nós temos muitas religiões e nós temos muitas pessoas dentro das religiões. E aí cada um entende e interpreta de uma forma. E aí cabe a nós vermos o que é importante para nós. E ele foi dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores, que estava dentro dessa fé, ele foi fiel a tudo isso até o final. E eu achei isso sensacional, né, Damião? Não, é sensacional. Você contou um spoilerzinho ali legal, que eu também adorei, né? Só mais um. Mas já que você contou um spoiler, eu vou contar só um também ali. Adorei, né? Quando ele parou e ele para tudo. Não, gente, vocês não vamos fazer? Não, a gente está esperando ele rezar. Gente, todo mundo parado, esperando ele fazer a oração dele. Que 10, meu. Você para, mas vocês vão. Está fazendo a prece dele, deixa ele. Quando ele terminar a prece e ele estiver pronto, a gente vai. A tropa não vai sem ele. A tropa só vai com ele. Sem ele não vai. E aí, a hora que você falou em fé, né, Tati? Fé, a gente vai pegar ali Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos superiores nos ensinam que a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente. Ele cumpre fazer que desabrochem, que cresçam pela ação da sua vontade. Portanto, cabe, né, Tati, a cada um de nós estimular o brotar dessa fé em nossos corações, como uma verdadeira fonte de água viva, usando do concurso da oração para fortalecermos a nossa fé, manifestando em ações do bem perante o próximo. E somente assim os frutos do Espírito prevalecerão sobre os interesses da carne e nossa vida vai proporcionar uma colheita de bênçãos na vida de todos, Tati. Cada um interpreta a fé também e pratica da sua forma. Então a gente precisa respeitar essas diferenças. Já demos vários spoilers aqui, né? Eu e Damião. Então, assim, depois a gente vai ter que, quando anunciar isso aqui, a gente vai falar, gente, contém spoilers, né? Mas mesmo assim, gente, vale muito a pena ver o filme, tá? Vale muito a pena. O filme também, quando a gente fala disso, ele fala de vocação, fala de missão, né? Porque ele é uma pessoa muito boa, na sua essência é uma pessoa boa, ele é uma pessoa boa. Então, ele conhece uma moça que trabalha no hospital e aí ele se interessa né, a fazer aquilo. Ele olha e fala, era isso que eu queria fazer. E então ela fala, então tá, eu te empresto alguns livros, né, se você quiser saber mais sobre isso. Então ele vai saber, ele começa a estudar a medicina por causa disso que, entre aspas, ali despertou nele esse interesse. E ele se alista por causa desse interesse. Então, dentro do que a gente conhece de missão, né, de vocação, é que isso foi despertado não por acaso, né? Porque a gente sabe que o acaso não existe. Então, isso despertou nele, talvez, alguma coisa de um passado que ele precisasse resgatar ali de uma outra forma. Então, ele foi para a guerra para não lutar,
Ele foi para a guerra para salvar as pessoas. Ah, então o que será? Será que ele matou alguém na guerra, numa guerra anterior? Isso não importa. O importante é que ele veio com uma missão humanitária louvável para que ele tivesse que ir até esse local e salvar vidas e ajudar pessoas no momento de muito sofrimento. Então ele foi, ele conseguiu fazer isso. Ah, mas ele salvou todos? Não, infelizmente a gente sabe que na guerra não tem como, né? Mas ele fez o possível e tudo que estava ao alcance dele, ele fez. Então, como é que a gente vê isso dentro do espiritismo, né? Como é que a gente entende as guerras? O Damião falou logo no começo, né? Tá no Livro dos Espíritos. O Allan Kardec perguntou sobre as guerras, porque já existia e que ainda vai continuar existindo até o momento onde nós entendermos que é o amor que tem que prevalecer, que essas diferenças têm que acabar. Quando a gente expandir as nossas consciências para mostrar ali para nós mesmos que a gente não precisa disso, para brigar por causa de terra, para brigar por causa de religião, para brigar por causa de coisas materiais, por status, por orgulho, não vale a pena. E que não vale a pena, que a gente tem que se unir para guerrear, não, a gente tem que se unir para fazer coisas boas uns para os outros. Então, é essa mudança de chip, essa mudança de valores, essa mudança de pensamento que vai existir daqui a um tempo. E que a gente, já tendo a consciência disso, já tem que começar a mudar. Então, quem sabe que isso tem que ser assim, já tem que começar a mudar a partir daqui e já tem que colocar isso em prática. E tem que ensinar isso para as outras pessoas também, porque é compartilhando que a gente chega mais longe, não é? Então, essa questão das missões, né, e da missão dele, de ir até uma guerra e dar este exemplo, eu acho que é um grande exemplo para todos nós, né, Damião? Sim, né? E aquilo, né? Você falou, mantendo a parte dele na íntegra, né? De, pera, eu vou para a guerra, quero ir para a guerra, mas não quero levar armas, eu não vou treinar com armas, eu não quero armas. Gente, como assim? E saiu, e aqui é a história real, né? Saiu vivo lá da guerra e foi para a guerra, né? E aí, mas aí a gente continua, né, Tati? E falar do poder da resiliência, né? Ter capacidade para lidar com as adversidades, mesmo que não esteja esperando por elas. Ele esperava ser um médico na guerra, não um soldado. Ele foi um dos exemplos mais claros, né? Perdoar o seu batalhão foi uma prova de que ele é um homem cujo caráter de Deus habitava nele. Quando o protagonista recebe tanto ódio e violência com palavras e agressões físicas, ele poderia devolver o olho por olho, mas dentro dele havia um espírito pacificador. E quando um pacificador é ofendido, a essência da paz não muda, porque nada externo pode ser motivo para mudança dentro dele. Coragem é entrar no campo de batalha sem armas, com o batalhão fugindo do inimigo. E ele, para salvar os que ficaram, se recusa a deixar os que estão vivos morrerem sozinhos. Sabe? Aí, quando a gente vê até o último homem, mostra importantes lições de vida, como não desistir em momentos difíceis, além de refletir o perdão e que se deve amar ao próximo colocando em prática, Tati. É essa prática que a gente sempre fala, né? É essa questão, porque todos nós temos um objetivo, né? Todos nós estamos aqui por algum motivo que nós desconhecemos, graças a Deus, nós temos esse esquecimento e a gente desconhece os motivos dessas nossas provas que nós estamos passando, de todas as dificuldades, das pessoas ruins que vieram pisar na gente, das pessoas que vieram para ajudar a gente
desconhece, a gente não sabe o porquê dessas pessoas, o porquê dessas situações, a gente não sabe. Se é dessa vida, se é da outra, se é da antes da outra, a gente não sabe. E não precisa saber, né? O que a gente sabe é que a gente precisa atingir objetivos do quê? De coisas boas, a gente precisa evoluir. Então é isso que a gente precisa batalhar daqui para frente. Nós precisamos ser pessoas boas que têm valores morais elevados e que vai colocar isso em prática no dia a dia para também auxiliar o próximo. Então, a gente está falando do filme Até o Último Homem, tá? Para você que pegou aí, não pegou desde o começo, a gente está falando do filme Até o Último Homem, que é um filme de guerra, que é uma história real. Bom, ele vai lutar pelo seu objetivo, que é exatamente o nome do filme, Até o Último Homem. Né? Então, ele fala que ele vai ficar até o final ali. E eu acho interessante porque o filme mostra que ele é o fraco da história. Ele não quer pegar na arma porque ele é fraco. Ele não quer fazer isso porque ele é fraco. Né? Então, ele recebe as chacotas, ele recebe a coça, né? Porque vão bater nele, porque vão inferiorizá-lo, porque vão deixá-lo de lado, porque vão fazer com que ele se sinta diminuído, porque ele é diminuído, porque ele é menos homem que os outros. Então, tudo é menos. Por quê? Porque ele é diferente, porque ele está seguindo os seus valores. Então, num ambiente já assim, masculino, né, todo aquele estereótipo de guerra e tudo mais, então ele já é o homem fraco. E é legal, porque como é uma história real, a gente tem esse final, né? Ele sobrevive a tudo isso. E ele conta essa história depois para nós no filme. No final do filme, aparece ele na vida real. Né? Então, o reconhecimento, né, que se tem quando a gente faz algo bom, quando a gente não prejudica as pessoas, quando a gente, em vez de querer passar por cima do outro para ganhar o nome, para ganhar o mérito, ou para ganhar o posto, ou para ganhar mais, né, a gente não precisou passar por cima do outro para fazer alguma coisa. Muito pelo contrário, a gente ajudou o outro, mesmo que essa pessoa não acreditasse, mesmo que essa pessoa me inferiorizasse, mesmo que essa pessoa pisasse em mim, e o nome disso é perdão. Quando nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, que nos prejudicaram, que nos diminuíram, essa é a nossa libertação. Aí vem o reconhecimento. E ele não fez por reconhecimento nenhum. Não fez isso para mostrar que ele era bom. Ele não fez isso para mostrar que ele era superior. Ele também não sabia se ele ia sair de lá vivo. Ele também não sabia. Mas ele fez o melhor dele, sem em nenhum momento pensar, mas esse daí eu não vou salvar não, porque esse aí foi ruim comigo. Porque se ele fizesse isso, ele não ia salvar ninguém do exército. Ele não ia salvar ninguém, porque ninguém acreditou nele. Ninguém foi amigo dele. Tá? Isso serve para nós de lição. A gente não precisa do reconhecimento de ninguém, vou colocar o Damião aqui. A gente não precisa do reconhecimento de ninguém. A gente precisa aprender a perdoar para conseguir viver mais leve. A gente precisa aprender que as pessoas não pensam como nós. E que é assim que a gente vai ter que continuar vivendo. Porque nós pensamos de formas diferentes, temos valores diferentes, somos diferentes. E assim a gente vai ter que continuar o nosso caminho. Você quer continuar na guerra?
É uma escolha sua. Você quer pagar o mal com o mal, a violência com a violência? É uma escolha. Tudo é escolha. E a minha escolha, gente, que eu já passei do tempo, que eu acabei de ver aqui, que eu acabei de passar do tempo. Mas sexta-feira tem mais, a gente está sempre aqui para falar para vocês, para deixar aqui a nossa análise espiritual do filme. Hoje a gente falou de um filme de guerra, filme Até o Último Homem. Deixa sua sugestão pra gente, séries, filmes. Ah, deixa também seu like e segue a gente no canal Tatiana Benites aqui do YouTube. Gente, um beijo, fiquem com Deus. A gente já vai tarde, mas a gente vai. Tchau, gente. Fiquem com Deus.